os nossos corações estão jubilosos por estarmos chegando ao final do ano de 2014. Mais um ano de aprendizado, mais um ano de experiências, algumas boas, outras não. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, todo misericordioso, a Jesus, o Mestre, amigo, que nos ama muito, aos nossos anjos de guarda, nossos amigos invisíveis, mas que estão constantemente velando por nós. Nós agradecemos então todas as bênçãos que recebemos nesta existência terrena e agradecemos também as dificuldades, as quais, com o auxílio de todos, conseguimos vencê-las, algumas total, outras parcialmente, e assim nós vamos caminhando no nosso aprendizado evolutivo. Vamos então, em agradecendo, dizer a todos eles muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Assim seja. Bom, as pessoas que estão acostumadas a frequentar esta casa à noite sabem que eu venho desenvolvendo nas palestras as lições contidas na série de André Luiz. Mas quando chega ao final do ano, eu interrompo esses relatos, porque nós estamos nos preparando para a data magna, que é o nascimento de Jesus. E em dezembro eu não estarei aqui, então hoje é que eu aproveito a oportunidade para, na palestra, falar sobre os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Às vezes escolho lições específicas para narrar esses ensinamentos. Outras vezes escolho temas que julgo de grande importância para todos nós. E a primeira lição de hoje tem o título de Chico e as Garças. Não é totalmente um ensinamento que Cristo nos legou, embora todos os ensinamentos tenham por base os ensinamentos de Jesus, né? Essa narrativa que irei fazer, ela foi escrita por José Issa Filho. Quem é esse senhor? Eu não o conheci, mas diz que ele foi um historiador leopoldense, de formação católica, e ele colheu esse depoimento que irei então fazer na narração de uma senhora muito simples, muito humilde, de nome Sá Tomásia, muito conhecida na cidade de Pedro Leopoldo por ser curandeira. E essa narrativa foi então vivenciada por Sá Tomásia, e como se diz, é um relato de um fenômeno sobre um bando de garças. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu adorei essa narrativa. De Sá Tomásia. No fim de março de 1910, lá na várzea, havia muitas garças e muitos lírios. Da ponte, a gente avistava um branco que se movia e mudava de lugar, e um branco
que não se movia e nem mudava de lugar. No dia 2 de abril, o branco dos lírios e das garças cobriu toda a várzea. Foi também na manhã desse mesmo dia, 2 de abril, bem cedo, as garças embranqueceram o céu azul de Pedro Leopoldo, voando aos bandos, sem pressa, num ritual de graça e leveza, com as suas penas refletindo a luz do sol. Veja que coisa linda, né? Garças brancas sob o sol, refletindo nessas penas. E havia um suave perfume dos lírios da fazenda Modelo. E elas estavam passeando então por todo o povoado de Pedro Leopoldo, que é uma cidade de Minas Gerais. Então diz a Satomásia. Fala Sá porque deve ser sinhá, né? Naquele tempo falavam muito sinhá. Foi a manhã mais bonita que eu já vi em toda a minha vida, acrescentou ela. E olha que eu já vi mais de 30 mil dias. Eu achei interessante, eu sou muito assim curiosa, falei, 30 mil dias, quantos anos será que dará, né? Alguém já fez uma conta aí mentalmente? Dá mais de 80, eu não me lembro bem 80 e quanto, mas é mais de 80 anos. Então ela diz que à tarde as garças voltaram a voar sobre o povoado, trazendo em suas penas novamente o perfume dos lírios. E daí retornaram ao ponto de onde saíram em direção aonde o sol iria esconder-se no horizonte. Satomásia faz essa narrativa então a José Issa, dizendo: quem abriu a janela à noite viu o céu atrás como se fosse uma parede de vidro de cristal. As estrelas estavam mais próximas da terra e brilhando muito mais que nas outras noites. E muitas pessoas puderam sentir o vento suave trazendo o perfume dos lírios. No dia seguinte, as garças, aos poucos, como chegaram, foram deixando a várzea. Ali naquela várzea ficou apenas algumas poucas delas e poucos lírios. Hoje ainda pode ver-se naquela região um pequeno número, acredito eu, está falando ela, descendente daquelas garças que sobrevoaram a cidade no dia 2 de abril de 1910, no dia em que nasceu Francisco Cândido Xavier. Acredito que até alguém daqui já tenha conhecimento desse fato. Satomásia então concluiu explicando: aquelas garças apareceram naquela região para festejar com os seus voos e o perfume dos lírios o nascimento de Chico Xavier. Pois os lírios de Pedro Leopoldo nunca floriram com tanta vontade como naqueles dias. E o interessante
é que hoje em dia, onde Chico Xavier se concentra para receber os espíritos do além, quase sempre surge um suave perfume, às vezes de rosas, às vezes de livros. Essa narrativa, eu não quis mostrar logo no início a capa do livro onde eu encontrei esta lição. Chama-se Chico Xavier, o Amigo dos Animais. Este livro é escrito por Bacelli, Carlos Bacelli. Só que Bacelli transcreveu do livro escrito por quem eu citei, Pedro Issa Filho. Como ele era morador de Pedro Leopoldo, onde Chico nasceu e viveu boa parte de sua vida, ele é que escreveu, porque, como disse no início, expliquei, ele teve uma entrevista com a Sabromás. E o Bacelli, escrevendo então o livro Chico Xavier, dos Amigos dos Animais, transcreveu essa lição. Linda, não é? Eu achei maravilhosa. E aí então nós vemos, minha gente, que nós temos que dar muita importância pelos livros que Chico Xavier nos legou. Não é que não podemos ler outros livros, sem dúvida alguma, mas só de Chico nós sabemos que tem 300 e tantas obras, né? Há pessoas que não leram nem as obras de André Luiz. Então vamos ver, né? Porque, como a gente sempre diz aqui, Chico foi enviado por Jesus, né? Como tantos outros missionários têm vindo ao planeta Terra com a permissão de Cristo. Agora, então, eu passarei para a segunda lição, que também é a gente fala história, mas é uma história sempre baseada em fatos reais. Então, eu retiro deste. Os meus conhecidos já estão enjoados de ouvir eu dizer essa frase: pequeno livro no tamanho, mas enorme no seu conteúdo. E sempre, agora eu faço assim, eu tiro também um xerox ampliado para quem está lá atrás. Quem está lá aqui na frente já viu bem, mas vê melhor. E quem está lá atrás, então, vê muito bem. A lição deste livro, ela tem o nome de A Fé Vitoriosa. Essa é uma lição, como vocês irão ver pela narrativa, que é transmitida por nosso grande Mestre Jesus Cristo. André estava discorrendo sobre as dificuldades que ele estava encontrando para promover a expansão dos ensinamentos, dos princípios redentores que o Mestre estava constantemente ensinando. E ele fazia um comentário sobre os fariseus, e uns comentários assim, sentindo alguma amargura, alguma tristeza, e concitava os seus companheiros a uma resistência organizada. Agora vamos primeiro entender quem eram os fariseus, porque a gente lê tantos livros, né, e vê a citação dos fariseus. Os fariseus eram partidários de um princípio religioso, de uma doutrina, de uma seita religiosa. Mas essa seita era do tempo antes da vinda de Jesus, sabe? Eram esses que vocês ouvirem, lerem a palavra fariseu, é isso, partidários de uma seita anterior à cristã de Jesus Cristo. E Jesus ouvia com imperturbável tolerância a argumentação do seu discípulo, porque André foi um dos discípulos de Cristo. Depois que se fez silêncio na sala, porque Jesus reunia-se numa sala da casa de qualquer um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, né? Ele reunia e conversava e ensinava. Então, quando André terminou de falar, o mestre esclareceu
nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Diante da grande expectativa dos participantes a essa reunião, que era composta pelos apóstolos, e os apóstolos já estavam acostumados a ouvir Jesus quando ele dava as lições dele, muitas delas eram em forma de apólogos. E o que são apólogos? São contos, são histórias, mas, como já disse no início, sempre baseadas na vida real. Então, o Cristo, muito calmo, contou. Numa época em que a fé ainda era uma fé selvagem, quer dizer, não tinha um conhecimento claro dos ensinamentos dele, né? 3 homens primitivos, com suas famílias, foram residir em uma vasta floresta. E por um bom tempo, as 3 famílias ali conviveram fraternalmente. Passado mais algum tempo, passaram a discutir sobre a natureza de Deus. Um deles achava que o Todo-Poderoso vivia no trovão. O outro acreditava que o Pai residia no vento. E o terceiro achava que ele residia no sol. E com esse modo de cada um pensar de uma forma, começou a surgir desarmonia entre as 3 famílias. Mas todos, embora achando, cada um tendo a sua ideia própria, cada um sentia que eram filhos dele, do Pai maior. Mas eles queriam, por toda a força, que o colega pensasse como ele, adotasse o mesmo tipo de crença. Cada um queria que o seu ponto de vista prevalecesse. E nós temos muito disso, né? Nós que vivemos em sociedade, nós sempre queremos que o nosso modo de pensar, de ser, seja adotado pelos outros. Mas, como espíritas, inclusive, nós já aprendemos que é errôneo isso. Cada um tem o seu livre-arbítrio, pensa e age do modo que ele acha melhor. Só que sempre há um caminho mais correto a seguir. Principalmente agora que nós temos os ensinamentos de Cristo, que está sendo sempre revivido pela nossa doutrina, que é a espírita, né? Então, depois de muitas altercações, passaram a guerrear-se. Um dos 3 munira-se de pesada carga de minério, o outro de grande quantidade de pedras, e o último ocultou-se atrás de um compacto monte de madeiras. Dessa forma, as armas eram achas de lenha e rude calhaus. O que vem a ser calhaus? São as pedras, né? Pedras duras. E essas eram as armas, então, que eles utilizavam nos conflitos, em guerrear-se. Embora com esse sentimento, essa atitude, essa ação de guerra, todos evocavam a proteção do Supremo Senhor para seus familiares, mas empenhavam-se na luta. Estamos vivendo essa época atualmente, né? Estamos revivendo, não tão assim, nesta forma, porque hoje nós vivemos já num mundo civilizado. Mas naquela época não, que ele está fazendo a narrativa. Grande foi as perturbações que essas 3 famílias, principalmente os chefes das 3 famílias, infligiram iniciaram na floresta,
que passaram a prejudicar as árvores e a flagelar os animais. Então, o todo compassivo enviou a esse grupo um anjo amigo. E o mensageiro visitou-os na forma de um homem vulgar. Ele não poderia vir como um anjo, então ele veio como um homem vulgar. Mas ele não retirou aqueles instrumentos dos selvagens. Ele afirmou a eles que aqueles patrimônios que eles possuíam eram todos preciosos. Explicou-lhes que era imprescindível dar uma nova direção àqueles materiais que estavam sendo utilizados como armas. E assim, então ele também esclareceu, olha que bonita essa parte, gente. Ele esclareceu que os 13 estavam certos. Por quê? Eles alimentavam um Deus. Embora um achasse que Deus residia num local, outro no outro, outro no outro, ele diz o seguinte: Deus reside no sol que sustenta as criaturas. Deus existe no vento que auxilia a natureza. E Deus reside também no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência, esse homem vulgar, que era um anjo e mensageiro do Criador, ele diz que o Criador só poderia ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso. Ensinou o primeiro selvagem a transformar aqueles duros fragmentos que eram minério, né, em utensílios para o trato da terra nas ocasiões da sementeira, quer dizer, nas ocasiões de plantar. Ao segundo, ele ensinou a converter aquelas achas de madeira em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso geral. Os contendores, quer dizer, os brigões, né, os lutadores, compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa na ação edificante. E a discórdia terminou para sempre entre as três famílias. O mestre fez pequena pausa e completou: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da fome e da sede, no intuito de esconder a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, que não instrui e nem consola, não passe de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos naquela assembleia, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de Deus.
me dirijo a vocês da seguinte forma: colegas, queridos irmãos. Colegas por quê? Em fé na mesma doutrina. Irmãos, porque criados pelo mesmo Pai. Espero que essa mensagem do Cristo, nosso maior amigo, venha nos auxiliar em nossa existência presente. Como eu já disse, hoje é a última palestra que faço nesta casa abençoada, neste ano de 2014. Espero estar aqui em 2015, se Deus nosso Pai assim o permitir. Desejo a todos que o Natal, em cada lar, seja iluminado com as luzes da compreensão, da harmonia e do amor. Virtudes essas que o Cristo nos ensinou, nos deu ênfase nessas virtudes. Ele deu ênfase em todas, mas essas três foi a que eu senti no momento de escrever para falar com vocês. Que então essas virtudes sejam utilizadas no Natal principalmente. Deve ser utilizada no nosso dia a dia. Foi o que Cristo fez. Ele nos ensinou, mas ele vivenciou todas essas virtudes. E o que deseja de nós? Que nós também a vivenciemos. E se nós conseguirmos, pelo menos, gente, no dia de Natal, viver com essas luzes dessas três virtudes, com toda certeza, nós estaremos proporcionando ao aniversariante, no dia 25 de dezembro, alegrias infinitas. E eu digo para finalizar, Deus protege todos nós. Eu poderia dizer, Deus proteja. Não, eu digo, Deus protege, porque tenho a convicção que realmente isso acontece diariamente com todos nós. Uma boa noite. Gostaria de abraçar mãos, mas é impossível, porque agora vocês vão dirigir-se à sala de paz. Mas sintam-se interiormente abraçados.